Olá pessoal, boa tarde aí. Vamos falar hoje sobre as ligações e diferenças, né, que existem entre uma terapia, né, e a psicanálise. Terapia, na verdade, seria psicoterapia, porque terapia é qualquer forma de tratamento, né? Terapia com florais, terapia, praxiterapia, terapia por medicamentos para tratar doenças físicas, né? Então vamos colocar que na área de saúde mental nós estamos falando de psicoterapias e da psicanálise. Então, psicoterapia é qualquer forma de tentativa de tratamento dos problemas mentais, seja oriunda de que escola for. Por exemplo, então existe a Gestalt terapia, que é a terapia baseada nos fundamentos da Gestalt, que é uma forma de psicologia desenvolvida na Alemanha, né, que não é muito utilizada aqui no Brasil. Temos a psicoterapia, que é chamada terapia. Não, a psicoterapia também é terapia, mas o nome mais completo seria se propõe a ser uma psicoterapia cognitivo-comportamental, que tem ligações com o behaviorismo, que é outra escola, né, de psicologia, como a psicanálise também é uma escola de psicologia, a psicologia profunda, aquela que considera o inconsciente, a existência do inconsciente, embora o inconsciente, como o nome está dizendo, seja não consciente, né? Mas você pode perceber indiretamente, de uma maneira bem definida, bem clara, a ação, né, do inconsciente na vida da gente, né? Na nossa vida. Mas então, a diferença que existe é baseada na teoria psicológica, né, em termos de psicoterapia. Cada escola vai ter a sua proposta de uma psicoterapia. Tá? Para nós psicanalistas, que conhecemos, fizemos psicanálise, né, porque todo psicanalista tem que se tratar, né? Antes de tratar das pessoas, ele precisa se tratar. Faz parte da formação do psicanalista ele fazer psicanálise. Tá? E também existem outras coisas que nós vamos falar em outras oportunidades, né, de que a psicanálise precisa também ser bem definido o que é psicanálise e o que não é, né, porque tem muita coisa com o nome de psicanálise que não é psicanálise na verdade, né. Então, essa terapia, essa psicoterapia, ela vai ser totalmente influenciada pelos parâmetros teóricos desenvolvidos pela experiência das respectivas escolas, né. E agora, tem um fator muito mais importante que a gente tem que considerar é se a terapia funciona ou não, né? Então eu posso chamar de terapia, ela pode funcionar sobre determinados aspectos, ela pode aparentemente ter resolvido o problema ou os problemas e pode, na verdade, não ter resolvido os problemas. Então, mais importante do que estar fazendo terapia é saber qual a terapia que está fazendo, mesmo com o nome de psicanálise, saber direitinho qual é a escola, né, os parâmetros que estão sendo usados para abordar o transtorno mental, não é? E aí duas coisas fundamentais. Uma pessoa não fazendo terapia nenhuma, né, realmente fica difícil da gente acreditar que na área de saúde mental, para nós psicanalistas, com a atuação do inconsciente, a pessoa não tendo noção nenhuma da sua própria, do seu próprio mundo interno, né? Como é que ela vai conseguir realmente funcionar bem ou ajudar as pessoas se todos temos, né, um inconsciente, cada um de nós, como é que a gente vai conhecer o inconsciente das outras pessoas ou se posicionar de uma maneira mais adequada em relação aos problemas inconscientes das outras pessoas, se a gente não aceita o inconsciente, se a gente não sabe nem que existe o inconsciente, né? E fica assim bastante difícil, embora a gente, pela experiência, veja que tem vários profissionais que intuitivamente conseguem fazer o que deveriam fazer, né? Mas é muito assim estranho, né, que uma pessoa que faça intuitivamente aquilo que deveria fazer, muitas vezes, ou até predominantemente, ela não se interessa em aprimorar isso, em fortalecer isso com o estudo da psicanálise freudiana, né? Primeiro Freud, depois que conhecer bem Freud, vamos ver, pode dar Winnicott, Abraham, Melanie Klein, mas primeiro Freud, conhecer Freud profundamente, né? Porque ali tem terapia.
psicanalítica de alta qualidade, altíssima qualidade, e que não pode deixar de ser conhecida. Tá? Bom, então, tem terapias e terapias, tem psicoterapias e psicoterapias, né? Depende da escola que você está seguindo, né? Digamos assim. Isto posto, eu vou falar sobre a psicoterapia que eu conheço, que eu fiz, né? E que eu sei que funciona, eu sei muito bem como que eu era antes de começar a minha análise, como que eu fiquei depois, né? Eu gostei tanto que eu me tornei psicanalista, estudo isso há décadas, né? E gosto, né? Uma coisa que me faz muito bem. Porque, primeiro, eu me sinto conectado comigo mesmo, com as minhas emoções, com a minha história, com as minhas coisas. Eu tenho um posicionamento em relação a todas essas coisas graças ao meu trabalho, né, com o meu psicanalista lá muito tempo atrás. Ele até já morreu, mas psiquicamente não morre nunca, né, porque participou, né, digamos assim, da ajuda em relação a essas descobertas internas, né, que todos nós precisaríamos fazer. Uma revisão, né, da nossa história. Tem muitas coisas que a gente toma como confiáveis quando é uma criança e, no entanto, não tem como você confiar naquilo se você tem experiência, sabedoria, né, em relação ao que ocorre realmente na nossa vida, né? Então existe uma realidade externa que a gente tem que lidar, que dá um limite à nossa ação. Não adianta ficar batendo de frente com a realidade externa, porque os efeitos colaterais deletérios, né, vão ocorrer a partir dessa ignorância, né, digamos assim. E também no oposto, tudo que eu faço é num referencial psicanalítico. Toda a relação que eu vivo, eu uso a psicanálise para viver a relação, né? Não. Você vai usar a intuição também, o desconhecimento prévio da experiência que ainda está por vir, né? Agora, se começar a dar problema, você deve estar preparado para esquadrinhar o problema, né? Milimetricamente, tudo, para você definir muito bem o que é que está criando problema, para você poder se libertar dessas coisas e continuar com a sua observação livre. Então, nós, psicanalistas, nós somos, antes de tudo, observadores, tanto do mundo externo, quanto do mundo interno, como da interação entre eles, né? Então, a primeira diferença que existe na própria conceituação da formação psicanalítica, né, e do posicionamento do psicanalista, que ele tem que ter, né, digamos assim, uma forte relação consigo mesmo, né, com seu inconsciente, com suas emoções, né? Eu diria que uma definição de psicanálise, a psicanálise é uma forma de você evoluir, é uma técnica que permite que você consiga evoluir emocionalmente. Então você não pode negligenciar com seus problemas emocionais, deixa o inconsciente funcionando para lá. A pulsão de morte que está dentro do inconsciente, se você deixar funcionando para lá, ela vai destruir, não tem outra opção. Então é preciso fundir, né, a pulsão de morte. E você só consegue isso com trabalho, com respeito aos limites da realidade, né, e com conhecimento, uma sabedoria emocional, principalmente a respeito do que ocorre dentro de você. Tá? Então, para mim, a psicoterapia que realmente funciona, pela minha experiência, e não só a minha, como com meus pacientes que corroboram essa fala que eu estou fazendo aqui, né, é que a psicanálise ela tem condições realmente de ajudar as pessoas, né, porque ela mexe, né, onde tem que mexer. Então nós não podemos abandonar o inconsciente para funcionar sozinho, porque o funcionamento solitário do inconsciente ele é dissociado da nossa realidade de interação do eu, né, com a realidade externa. A gente tem que fazer exatamente o contrário, né? A gente tem que reintegrar. Nós temos que nos reintegrarmos conosco mesmo, com a nossa criança, dar continuidade a isso, dentro do referencial da conexão do ego, né, com a realidade, porque isso é um limite intransponível. A realidade não está nem aí para nós, a realidade é essa aí, e a gente vai ter que modificar a realidade com ações específicas, como Freud ensinou,
para que a gente possa realmente melhorar, mudar para melhor, né, uma situação de transtorno mental, né, ou uma situação de qualidade de vida. Então eu preciso saber, precisar adequadamente o que está ocorrendo para eu intervir à luz da conexão do eu com a realidade, para que eu realmente possa resolver o problema. E para eu poder fazer isso, eu tenho que elaborar o conflito interno inconsciente entre as defesas inconscientes do ego. Nós vamos ver isso, veja bem, as defesas do ego são inconscientes. Quando a gente sonha, as defesas do ego impedem que um pesadelo seja formado e transformam aquilo que seria um pesadelo num sonho agradável, num sonho neutro, num sonho curioso, num sonho absurdo, né? Mas isso porque a defesa do ego conseguiu chegar a tempo. E se não conseguir fazer essa modificação, nós vamos ter um pesadelo, tá? E só fechando, né, para não termos pesadelos acordados, vivermos mal e tudo, nós precisaríamos todos fazermos essa revisão da nossa infância através da psicologia profunda, que reconhece a importância, a força, o valor, né, do inconsciente e nos ensina a lidar com ele, que é a psicanálise.